Palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 5, versículos de 1 até o versículo 9, conta uma história muito conhecida. Diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Que história de perseverança desse homem. 38 anos enfermo, há muito tempo esperando por uma manifestação de misericórdia de alguém, que não acontecia, até que ele tem esse encontro maravilhoso com alguém que se compadece da sua miséria. O pecado, além de afastar o homem de Deus, também o fragiliza, também o deixa fraco, o enferma espiritualmente. A palavra de Deus nos ensina que o nosso pecado nos separa de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas pela graça de Deus, Ele providenciou o socorro para nós. E é interessante a gente ter em mente que a palavra Betesda, que é citada no texto, o nome dado àquele tanque, tem a tradução literal de casa da graça, local onde se encontra a graça. Era um local onde pessoas desesperadas iam em busca de um milagre. Porém, naquele tempo, essa oportunidade era limitada. Era uma oportunidade dada apenas à primeira pessoa que entrasse no tanque após o mover da água. E a situação desse homem era terrível, porque a doença dele o retardava, o deixava mais lento, de forma que outros com talvez enfermidades que não fossem tão prejudiciais aos seus movimentos, chegavam antes dele e alcançavam a cura, enquanto ele permanecia naquela situação de enfermidade. Eu quero destacar aqui nesse texto 4 figuras que aparecem aqui: o anjo, a água, o doente que entra na água e a graça de um Deus maravilhoso. A palavra de Deus fala que de tempo em tempo um anjo vinha e agitava as águas. Isso nos faz lembrar do mover de Deus, que pode ser feito de várias maneiras. Hoje o seu coração pode estar sendo movido pela palavra que você está escutando agora. Deus tem movido as águas para que as pessoas sejam curadas, através da ministração, uma vez que a Bíblia é muito categórica quando nos lembra sobre a fé, que é a forma de alcançarmos as bênçãos de Deus, e a fé exatamente é gerada pelo ouvir da palavra. Nós encontramos aí a figura da água também, daquele tanque. E eu me lembro que Jesus diz que Ele é a água da vida. Jesus é a água que tem o poder de cura, e Ele diz exatamente que veio para curar o enfermo. Nós vemos também a figura do homem enfermo, que representa eu, que representa você.
Um homem carregado de uma enfermidade, precisando de um milagre. E também vemos aí a graça de Deus sendo manifesta para esse homem. A história desse homem é uma história muito triste, uma história de atraso, 38 anos carregando uma enfermidade, 38 anos abandonado à sua própria sorte, um quadro lastimável. Há muito tempo esse homem esperava um milagre, limitado por sua doença, solitário, não havia ninguém por ele, foi palavra dele mesmo, ninguém é por mim, estou sozinho, estou por minha conta, e as pessoas não me ajudam. Porém, ele tinha uma qualidade, persistência, não arredava o pé daquele local, permaneceu ali por muito tempo, até que um dia, Jesus vai ao encontro desse homem. E o texto diz que Jesus viu aquele homem. Isso me faz lembrar que Jesus ainda hoje, Ele vê você, Ele vê a sua necessidade, o seu problema, a sua solidão, o seu sofrimento. E mais do que ver, Ele se compadece de você. Esse texto chega a ser até um pouco cômico quando Jesus pergunta a esse homem se ele quer ser curado. Mas eu creio que Jesus, como sempre agiu, Ele dá oportunidade para que a gente exercite a fé. Diante da pergunta desse homem, você quer ser curado? Nós pensamos, e hoje, você quer ser curado? Deixe-me dizer algo para você. Eu tenho encontrado muitas pessoas enfermas. Nós trabalhamos com um projeto social, uma comunidade terapêutica. Eu convivo com essa realidade triste de encontrar muitas pessoas que a gente oferece ajuda, mas parece que ele não quer ser curado. Nem todos os doentes querem ser curados. Infelizmente. Parece um absurdo, mas é a realidade. Por isso Jesus te pergunta hoje, você quer ser curado? A maior desgraça, a maior enfermidade que um homem pode ter na sua vida não é o pecado físico, mas é o pecado espiritual que está dentro dele. E Jesus é a cura para esse problema. E quando esse homem descreve a sua situação e declara do seu desejo real de ser curado, Jesus opera um milagre na vida desse homem. Jesus dá duas ordens para ele: levanta, depois toma teu leito e anda. Parece um absurdo você falar para um paralítico, levanta e anda. Um gesto de fé. Jesus provocou naquele homem um gesto de fé. Mas ele levantou, pela fé ele levantou. Ele andou, ele foi para frente, ele tomou o seu leito. Ele obedeceu à voz de Deus, ele foi curado. Ainda hoje, Jesus oferece a sua graça. Paulo diz na sua carta aos Efésios, pela graça sois salvos mediante a fé. Até a salvação, gesto da graça de Deus, usa a fé como meio. E as bênçãos de Deus são alcançadas pela fé. Tenha fé, querido. Creia, diga, Senhor, eu quero ser curado, eu quero ser liberto, eu quero ser abençoado. Seja abençoado pela graça mediante a fé, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe.